por uma frase que eu li em um site, um blog de um professor, e ele escrevia o seguinte: nunca mais quero dar aula, o amor deu lugar ao medo. E essa, infelizmente, tem sido uma realidade, vereador Rinaldo, daqueles que têm andado nas nossas escolas municipais, nas escolas estaduais, o índice de violência entre alunos, mas também contra o corpo docente, contra os professores. E muitas vezes esses professores não têm a quem recorrer, não têm a quem gritar, e está reverberando sua voz através da imprensa. E nós, como Casa do Povo, não poderíamos deixar de fazer esse registro desse pedido de socorro dos nossos professores, que muitas vezes têm sofrido assédio moral, físico, dentro das unidades de ensino do Recife e de Pernambuco. Há um dado muito alarmante, segundo alguns estudos que foi feito, que o Brasil hoje, ele é um dos países que mais se agride professor no mundo. E Recife tem contribuído em muito para que esses índices aumentem. E aí fica a minha preocupação e a minha pergunta: o que é que nós podemos fazer para tentar impedir esse tipo de situação, onde o profissional muitas vezes sai da sua casa para trabalhar e é agredido em sala de aula. E tem alguns dados interessantes que eu queria apresentar, que eu acho que faz parte dessa reflexão, para que de fato a gente possa fazer algo e pensar o que é que a gente pode fazer enquanto Câmara Municipal. Pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra o Brasil como um país com o maior índice de violência contra professores. Escolas do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, alunos entre 11 e 16 anos. Os números são preocupantes, se materializam no dia a dia dos profissionais de educação. Professores muitas vezes comentam o esgotamento mental. Um dos efeitos é o afastamento das atividades. O que a gente vê são muitos professores solicitando licença, benefícios ligados ao INSS, muitos até se aposentando ou pedindo afastamento da sala de aula. Outra pesquisa denominada Trabalho Docente e Educação Básica do Brasil, que foi realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que grande parte dos trabalhadores que possuem enfermidades não incapacitantes continua cumprindo suas jornadas de trabalho. Então, muitas vezes, esses professores são agredidos no ambiente de trabalho e são, muitas vezes, obrigados a permanecer naquele local de trabalho. E aí fica a minha indagação: o que é que eu posso fazer? Pensando nisso, nós entramos com um projeto de lei, vereador Ivan Moraes, o projeto de lei número 22 de 2018, que estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais da educação ocorrida no âmbito das unidades de ensino da rede pública municipal e também da rede particular. Esse projeto ele tem como objetivo trazer um cuidado preventivo para evitar essa violência, e aí vai mesmo por um trabalho de conscientização, com seminários, com palestras, mas também com o colhimento de dados. Não existe hoje um protocolo de ocorrência. Então, muitas vezes, um professor é agredido, a escola não se compromete a fazer o boletim de ocorrência. Muitas vezes, o próprio agredido que vai fazer, ele se sente muitas vezes coagido. Então, esse projeto de lei, ele traz alguns protocolos, onde a escola torna-se obrigatória agora a fazer esse protocolo, fazer essa ocorrência para que se registre, e mais do que isso, oferecer também a esse professor as condições para que ele possa voltar à sala de aula. Dentro dessas condições, inclusive a possibilidade que esse professor seja reconduzido para uma outra unidade de ensino à sua escola, que ele seja afastado pelo tempo necessário e que ele tenha acompanhamento psicológico, porque muitas vezes o que a gente vê são esses professores que são agredidos e são obrigados a voltar para a sala de aula e muitas vezes são coagidos de fazer aquilo que eles mais gostam, como fala o título da matéria, educar com amor. Então fica o nosso registro, senhor presidente, para que de fato esse projeto de lei que já está nas comissões possa ganhar celeridade e que a gente possa dar uma resposta para que os professores do Recife tenham condições de ministrar e de fazer aquilo que ele de fato mais gosta, vereador Gilberto, que é dar aula, mas que são impedidos muitas vezes porque o princípio de hierarquia não existe mais na sala de aula. Nós vivemos hoje uma crise moral tão grande que o princípio de autoridade não é respeitado nem em casa, quando o pai e mãe não é respeitado. Até numa pelada de futebol, o jeitinho brasileiro quer agredir o juiz, porque a autoridade não é respeitada no Brasil, infelizmente. E nós sabemos que o professor na sala de aula, vereador Romerinho Jatobá, ele é autoridade constituída. E essa autoridade, muitas vezes, ela é usurpada, ela não é respeitada. E o que se vê, muitas vezes, é a agressão física, mental, psicológica contra esses profissionais. Então, o que nós pedimos é uma reflexão desta casa e que a gente possa, de fato, através desse projeto de lei, dar uma resposta para dar condição para que esses profissionais, que são os verdadeiros doutores,
nada contra os médicos, advogados, mas são os verdadeiros doutores que estão lá na sala de aula exercendo, eu gosto de dizer que é um sacerdócio, eles não gostam de dizer que é sacerdócio, mas cumprindo com a sua obrigação, com paixão, mas são afastados da sala de aula porque não têm condições de ministrar, porque são agredidos. Então fica esse registro para que esse título, Nunca Mais Quero Dar Aula, o amor deu lugar ao medo, não seja uma realidade do Recife, não seja uma realidade de Pernambuco. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a cidade do Recife.